Bom, meus irmãos, família é uma coisa tão boa que só poderia ter sido criada por um Deus que é bom e misericordioso. E assim como todo artista assina sua obra, não seria diferente com relação à própria família. E a Escritura está repleta de exemplos, desde a criação, né? Deus cria o primeiro casal, e depois ele vai utilizar figuras da família para falar dele mesmo. A família, ela acaba tendo atributos que só Deus tem. Então, quando você olha para a figura de uma mãe, a mãe é algo tão especial que somente Deus poderia criar. E tudo aquilo que ela espelha de bom vem desse próprio Deus, que é salvador, que é misericordioso, capaz de dar a própria vida, inclusive, em favor de nós, assim como muitas mães também fazem. E Deus usa em vários momentos na Bíblia figuras da família para expressar quem Ele é, como Ele se relaciona conosco, como Ele nos abençoa. E nós vamos meditar num texto que traz um exemplo desse para nós. Então, Deus ele é como uma mãe, só que Ele é pai. Né? Nós não podemos chamar Deus de mãe, porque a Bíblia o chama de pai, e isso é algo claro. Mas a Bíblia está repleta de figuras que mostram que Deus é como uma mãe, que abençoa os seus filhos como uma mãe. Inclusive Ele mesmo usa esses exemplos para Ele mesmo. Então convido a igreja a abrir suas Bíblias aí, no Salmo 131. Salmo de número 131. Diz assim a palavra do Senhor: Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar, não ando à procura de grandes coisas, e nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, como essa criança é a minha alma para comigo. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Meus irmãos, que salmo precioso, assim como todos eles, né? E aqui você vê Deus utilizando uma figura, comparando a questão da mãe, o aconchego de estar no colo da mãe, o sossego, a tranquilidade de uma criança desmamada no colo da sua mãe. E o salmista usa essa figura, inspirado por Deus, inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Em outras partes das Escrituras, nós também encontramos exemplos assim. Eu só quero mostrar uma. Isaías, se você abrir um pouquinho aí, Isaías capítulo 66. Isaías 66, versículo 13. E nós temos vários exemplos desse tipo na Bíblia. Nós temos em Isaías 49, em Lucas 40, em 2 Coríntios, a mesma noção. E aí então, verso 13 do capítulo 66 de Isaías, olha como Deus se coloca aí. Como alguém a quem sua mãe consola, assim eu vos consolarei, e em Jerusalém vós sereis consolados. Se você voltar aí, a gente já está em Isaías 49. Isaías 49, do verso 15. Verso 15 e 16 diz assim: Acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de ti. Eis que as palmas das minhas mãos te gravei, e os seus muros estão continuamente perante mim. Então você vê como Deus usa essas figuras para expressar o seu relacionamento com o seu povo. É um Deus gracioso, é um Deus bondoso, é um Deus misericordioso. É um Deus que supera em amor o amor de mãe. Obviamente Ele é o criador do amor, Ele é amor. Então, mesmo que as mães amem muito, ainda assim não são capazes de amar tanto quanto o Senhor é capaz de nos amar, especialmente através do seu Filho Jesus Cristo. Lá no Novo Testamento nós vemos Jesus falar que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas antes da gente prosseguir na parte boa, eu preciso falar da parte ruim. Antes de nós olharmos para cima, a gente tem que olhar para baixo. Antes de olhar para Deus, a gente tem que olhar para nós, para perceber a nossa própria miséria e a necessidade que nós temos desse Deus e de conhecer de uma maneira mais profunda, uma experiência mais aconchegante, essa maravilhosa experiência de ter aconchego em Deus, consolo em Deus, cuidado por Deus, salvação em Deus, coisas que só Ele pode proporcionar. E lá no Salmo 131, a partir do verso 1, ele é curto, porém muito profundo.
Spurgeon dizia que ele é curto, porém é longo na questão da sua profundidade espiritual. E no verso 1, Davi começa aí dizendo para nós: Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar, não ando à procura de grandes coisas e nem de coisas maravilhosas demais para mim. Aqui nós vemos Davi começando uma oração. E Davi é um homem segundo o coração de Deus. E Davi é um homem que, se você estudar a vida dele, você vai perceber que Davi foi soberbo em vários momentos. Inclusive Deus o disciplinou severamente por conta disso. Então, antes de um homem chegar nesse grau de poder confessar e falar diante de Deus que não é soberbo o coração, ele primeiro precisa passar por um processo de transformação. Ele primeiro precisa sair das trevas para a luz. Ele primeiro precisa conhecer esse Deus de uma maneira mais profunda, porque sem isso nós somos incapazes de nos enxergar, incapazes de perceber nossa miséria, incapazes de perceber o quanto somos orgulhosos e incapazes de perceber os nossos próprios pecados. Então, quando Davi chega aqui, e a gente está nos chamados cânticos de romagem, e você vê que na sua Bíblia tem cântico de romagem, ou de peregrinação, ou cânticos dos degraus, né? Vai do 120 até o 134, eles eram cantados enquanto o povo de Israel ia para o culto, ia para o templo visitar, eles saíam das suas cidades para ir visitar o templo nas festas do povo de Israel, e eles cantavam esses salmos. E é interessante observar que antes de chegar aí no 130, né, que também, nós não sabemos quem é o autor, mas que traz a ideia de perdão primeiro, de arrependimento primeiro. E eu acho interessante na Bíblia que algumas ordens, elas não são por acaso. Então, antes de chegar aí, você passa ainda por um processo de arrependimento. O 130, se você observar aí, ele vai dizer: das profundezas clamo a ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz. Estejam alertas os teus ouvidos às minhas súplicas. Se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Contigo, porém, está o perdão, para que te temam. Aguardo, Senhor, a minha alma o aguarda, eu espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas pelo romper da manhã, mais do que os guardas pelo romper da manhã. Espera Israel no Senhor, pois no Senhor há misericórdia, nele copiosa redenção. É Ele quem redime Israel de todas as suas iniquidades. Não tem como você experimentar Deus com todo esse amor, se você antes não passar pelo arrependimento, de ver os seus próprios pecados, de buscar o perdão. Então, quando Davi chega aqui, o próprio Davi também passa por isso. Você vai ver alguns salmos dele, como 51 e outros de arrependimento. Ele vai confessar o seu pecado diante de Deus. Ele vai dizer que pequei contra ti, Senhor. Contra ti somente fiz o que era mal perante os teus olhos. Então, a Bíblia diz que todos somos pecadores. A Bíblia revela quem nós somos. A Bíblia, ela escancara as feridas da nossa alma e deixa claro o quanto nós somos totalmente dependentes de Deus. E Davi aqui, ele está falando coisas, mas as coisas que ele não diz são importantes para a gente se analisar. E aí ele começa a dizer: não é soberbo o meu coração. Em algumas traduções vem: não é orgulhoso o meu coração. A Bíblia diz que é do coração do homem que procedem todos os desígnios. Tudo de ruim que a gente vê nesse mundo vem do coração. Por isso que o primeiro lugar que nós devemos sondar e precisamos pedir o próprio Deus que nos ajude é o nosso próprio coração. Até Davi se analisar assim, e confessar em vários momentos assim, ele passa por esse processo de se enxergar, né? E ele pede a Deus: crie em mim, ó Deus, um coração puro, renove em mim um espírito inabalável, também nas suas orações. Então Davi ora por isso, e você só vai perceber o seu orgulho, você, se o Espírito Santo nos auxiliar, se a palavra nos auxiliar, se ela nos permitir você olhar para as coisas que você não gosta de olhar. Então, se tem uma coisa que Deus odeia e deixa claro em toda a Escritura, é a questão do orgulho. É você achar que você é dono da situação, é achar que você consegue resolver as coisas, é achar que você está no controle, é achar que você pode resolver as coisas do seu jeito. E nós vivemos em uma época em que as filosofias, os pensamentos, as novelas, os filmes, enfim, todos os lugares, o homem, ele vai criando ideias que demonstram bem o seu orgulho. Nós podemos dar conta das coisas, nós podemos resolver os problemas, nós podemos melhorar isso e aquilo, nós podemos, enfim, eu sou dono do meu nariz, eu faço o meu futuro, eu faço e aconteço. As propagandas, os comerciais dizem que podemos fazer o que nós quisermos, né? Aí alguns se iludem um pouco com os avanços da tecnologia, da medicina, esquece que vai morrer, e o nosso orgulho está o tempo todo estampado. E nós sempre odiamos quem nos diz o que fazer. As pessoas não gostam de conselhos, de ouvir que estão erradas. Tanto que tem até uma frase muito infeliz que diz que se conselho fosse bom não se dava, se vendia. É óbvio que não. As melhores coisas do mundo e da vida
elas não são vendidas. E começa pelo maior de todas, que é o próprio amor de Deus. Então, Deus vai nos alertando, e quando Davi diz não é soberbo, não é orgulhoso, ele está se colocando de Deus com toda a humildade. Pense num salmo que enfatiza bem a questão da humildade, de se desarmar diante de Deus e reconhecer que sem Ele eu não sou nada. E isso quebra a gente, mói a gente, esbagaça nosso orgulho, escancara nosso coração. E é o momento que você vai dizer para Deus, olha Deus, eu não posso resolver as coisas por mim mesmo. Eu não posso dar conta da minha vida, eu não posso me salvar, eu não posso resolver os problemas. E as pessoas são orgulhosas. E, geralmente quando se prega a palavra, a pessoa já tem logo uma reação de defesa, ou de criar uma desculpa, ou dizer eu tenho minha religião, outra hora eu vou te ouvir, outra hora eu posso ir. Enfim, a gente sempre vem para ouvir a palavra meio desconfiado, meio com medo, porque a gente sabe que vai ouvir verdades que vão nos incomodar. E aí a gente cria uma série de desculpas, e a maioria das desculpas que as pessoas criam na cabeça para não ouvir a palavra, não se submeter a Deus, eu tenho minha religião, eu cresci assim, aprendi assim, eu tenho uma fé, eu creio em Deus, eu acho Jesus muito legal, eu gosto de ir na igreja de vez em quando. São demonstrações mínimas desse orgulho. É como se você dissesse, olha, eu não preciso do que a palavra de Deus diz e o que Deus diz, porque eu dou conta. E aí o orgulho está ali no coração, mesmo que você não perceba, ele está girando o tempo todo como um discozinho aí no seu peito, mostrando a sua maldade. E o nosso orgulho vai se revelando, e a gente não gosta que as pessoas nos repreendam, a gente não gosta de ouvir que está errado, a gente não gosta de ouvir que é pecador. Por isso que a gente sempre vai buscar coisas para nos deixar confortáveis. As pessoas vão buscar religiões para ficarem mais confortáveis, vão buscar coisas na vida que as deixem mais confortáveis. Mas estar confortável no pecado, ou debaixo da ira de Deus, ou sem arrependimento, é um desastre para a vida de qualquer um de nós. E é um alerta perigoso que a Bíblia nos faz, porque a Bíblia o tempo inteiro aponta quem nós somos, denuncia o nosso pecado, toca nas nossas feridas. E mais uma vez eu vou lhe dizer, Deus é especialista em quebrar o orgulho humano. Toda vez que o homem acha que é alguma coisa, Deus puxa o tapete. Toda vez que o homem acha que agora ele vai criar o céu na terra, Deus faz questão de bagunçar o negócio. Isso há muito tempo, porque Deus mostra quem é que manda. E Deus deixa claro que se nós tentarmos viver sem Ele e sem a orientação dEle, da palavra dEle, nós vamos quebrar a cara sempre. Não há alegria verdadeira sem Deus, não há paz verdadeira sem Deus, não há tranquilidade sem Deus. Sem Deus, a vida ela se torna uma morte disfarçada. Então a gente precisa pensar na seriedade dessas coisas. E aí então, Davi já vai dizendo isso, mas até Davi dizer isso, Davi foi moído. Davi passou por poucas e boas. Deus teve que mostrar a Davi quem é de fato que manda. Davi foi um dos grandes reis de Israel. Era um homem que tinha tudo para ser ainda mais orgulhoso e mais soberbo. Mas pela graça de Deus, muitas vezes nós vamos ver Davi ali se reconhecendo como um servo de Deus, como alguém que depende de Deus, como um miserável pecador que sem a graça não seria nada. E quando ele diz isso justamente de um coração que é transformado, de um homem segundo o coração de Deus, e por isso ele se vira assim. E a gente tem que pensar, será que podemos nos voltar para Deus e falar dessa mesma forma? Senhor, não é soberbo o meu coração, não é orgulhoso o meu coração? Será que podemos dizer isso? Né? E a humildade é uma virtude que se você disser que tem, você já não tem. Não tem jeito, se você disser que é uma pessoa humilde, você já não é humilde. E às vezes você não se acha uma pessoa orgulhosa, mas quando você cava bem lá no fundo, você percebe seu orgulho. E o orgulho ele se disfarça de várias formas, e a gente sempre fica como um porco espinho oriçado quando alguém bota o dedo na nossa ferida, e quando mostra quem nós somos. Então, esse orgulho está o tempo todo no nosso coração. É fruto do pecado, da rebeldia contra Deus, da gente se achar diante de Deus, ou da gente querer se colocar no lugar de Deus. Isso é muito perigoso. Então Deus resiste ao soberbo, a Bíblia vai dizer. Resiste, ou seja, você vai arrumar uma briga com Deus, quanto mais você se torna endurecido e orgulhoso. Então quantas pessoas nós sabemos, pessoas famosas, políticos, atores, intelectuais, que ousaram falar de coisas ou desafiar Deus nas suas falas, ou se achando inteligentes demais, tiveram a vida marcada por uma série de tragédias, de coisas ruins, ficando clara a diferença entre alguém que desafia o Todo-Poderoso. Não adianta, não podemos brincar com Deus, não podemos zombar de Deus, não podemos achar que não precisamos de Deus. E é por isso que a Bíblia vem quebrando mesmo e tentando nos trazer para o caminho da humildade e de você reconhecer mesmo, Senhor, eu sou pecador miserável, eu sou fraco, eu não dou conta. E não é fácil, porque até você se enxergar, para se enxergar a gente precisa da graça de Deus, da luz que o Senhor
vai nos trazendo. Então, primeiro, Davi já começa trazendo uma questão do coração, do mais íntimo do nosso ser. É aquele lugar que só Deus e você têm acesso, e conhece o mais profundo dos nossos pensamentos, conhece a nossa vida desde antes de nós virmos a existir. Então, é muito profundo isso, né? A maneira como Deus nos conhece, a maneira como Deus mostra quem nós somos, e Ele sempre vai começar o trabalho a partir do coração. O Evangelho também, ele começa o trabalho a partir do coração. Ele começa mostrando quem somos, ele começa nos convencendo dos nossos pecados, ele começa mostrando que não estamos bem diante de Deus, e que somos orgulhosos, e que somos pecadores, cabeça duras, terríveis, que se não for Deus, nós jamais saímos das trevas, porque a gente gosta de estar lá. Então, aí Davi vai prosseguindo na sua argumentação, na sua oração, e aí o segundo ponto que ele coloca nesse verso 1 é: nem é altivo o meu olhar. Ou seja, eu não tenho um olhar arrogante. E alguém já falou, e muito feliz essa colocação, de que os olhos são o espelho da alma. Os olhos refletem aquilo que está dentro de nós. É incrível, tem pessoas que têm mais sensibilidade em perceber algumas coisas dos outros só pelo olhar. Alguns têm essa capacidade de uma maneira mais intensa. Mas o nosso olhar sempre nos denuncia, não tem jeito. A gente pode pôr um sorriso no rosto, mas se a gente não está bem por dentro, o nosso olho vai mostrar. Então, o olho também revela um pouco. Você pode olhar alguns perfis de pessoas assim e tal. Às vezes, detalhes que você não pega, mas o olhar diz tudo. Né? Aquilo que olhamos, aquilo que gostamos de olhar e aquilo que o nosso olhar expressa, diz muito sobre nós. Né? E isso é muito forte. Então, Davi está dizendo que o olhar dele não é arrogante. O olhar de uma pessoa arrogante a gente percebe logo. Tem um ar diferente, tem uma postura diferente. Se coloca como alguém que vai ficar no centro. Só que, então, mais uma vez, a ideia é que Deus seja o centro, a ideia é que Deus seja exaltado, a ideia é que Deus seja glorificado e não nós. Então, nosso olhar revela muita coisa sobre nós. E aí ele vai continuar dizendo: eu não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. É muito interessante isso aqui também, porque a gente está na era em que as pessoas estão com grandes sonhos, né? Você liga a televisão, você vai ver pessoas ensinando você a ficar milionário da noite para o dia. Olha, eu, sei lá, comecei minha poupança com tal idade, de repente tinha 1 milhão na minha conta. E aí, de repente, a pessoa diz que você faz curso tal, pós-graduação tal, e isso, aquilo, você vai chegar lá. Enfim, é uma série de sonhos mirabolantes. E a vida, ela vai criando um ciclo de ilusões, porque a nossa vida sem Deus, a gente fica preso num labirinto que a gente não sai. E a gente acha que está indo bem, mas está indo mal. A gente acha que está saindo do lugar quando a gente está preso. Então, quando Davi usa essa colocação, que é muito interessante, eu não ando procurando coisas demais para mim, né? E tem uma frase que minha mãe até hoje sempre diz: nunca coloque o chapéu onde seu braço não alcança. Você tem que reconhecer sua própria limitação, até onde você pode ir, onde Deus te colocou, até onde Deus vai te permitir ir. Então, Davi era alguém que não dava um passo sem buscar a direção de Deus. Deus quer isso para mim mesmo. Né? Quantas vezes nós fazemos planos na vida e deixamos Deus para o final só como alguém que vai carimbar os nossos desejos? E isso é pecado, e a gente fracassa. Muitas vezes a gente começa um curso, mas antes de começar aquele curso a gente não pediu a Deus permissão. Senhor, é da tua vontade mesmo que eu faça isso? O Senhor quer mesmo que eu esteja nisso? O Senhor quer mesmo que eu me case com fulano de tal, que eu viva em tal lugar, que eu faça tal coisa, que eu viaje para tal lugar? A gente geralmente só deixa para pedir a Deus depois que a gente mesmo já fez. A gente deixa Deus no final da lista. E a gente começa a criar uma série de sonhos impossíveis. E a gente está numa era que é assim. Né? Você liga a internet, as fotos dos famosos, pessoas de sucesso no meio dos negócios, o tempo inteiro trazendo para nós essa ideia, esse sentimento: não, você consegue, você é um guerreiro, lute, vence, eu venci, aquela coisa o tempo todo. Você fica entusiasmado e fica empolgado e de repente você já está querendo ir mais longe do que devia ir, sem antes perguntar a Deus se você de fato deveria ir para tal lugar. Então há várias funções para a gente desempenhar nesse mundo. Deus nos coloca nos devidos lugares e a gente precisa pedir a Ele primeiro a direção, a permissão, para que a gente não comece a procurar coisas grandes demais. Parece até meio que algo que corta os nossos sonhos, de uma certa forma é. A ideia da Bíblia é que a gente coloque o pé no chão, é que a gente se reconheça como criatura limitada, dependente do Criador, e não como pessoas arrogantes, soberbas, orgulhosas, que já vão logo fazendo, indo e planejando e achando que está controlando tudo, que é dono do nariz, quando na verdade nós somos pó. Né? O Senhor conhece a nossa estrutura, Ele sabe que somos pó, sabe que somos limitados, sabe que nós somos tendentes ao fracasso.
Nós fracassamos mais do que nos damos bem nas coisas, só que às vezes a gente esconde os nossos fracassos. Então a gente fracassa quase todo dia como pai, fracassa quase todo dia como marido, fracassa quase todo dia como pastor, fracassa quase todo dia como filho. Nós fracassamos muitas vezes. E essa é a parte que ninguém gosta de mostrar. Geralmente a gente sempre quer mostrar a parte boa das histórias e tudo mais, e até por conta das redes sociais, mas a Bíblia sempre puxa o freio aí e nos faz lembrar a quem pertencemos e quem nós somos. Então, quando nós olhamos aí essas figuras que Davi traz, né, e a gente vai vendo pecados que existem em nós, mas aqui nesse momento Davi já está num momento em que ele, né, direcionado pelo Espírito de Deus, com certeza já se arrependido aí das suas ações, se coloca como alguém que não é soberbo meu coração, nem altivo meu olhar, nem ando procurando grandes coisas, ou seja, estou livre da arrogância, estou livre da inquietação do coração, estou livre do mundanismo, porque pensar coisas demais acaba entrando no mundanismo, a gente entra num ciclo de ambição que acaba nos prejudicando, a gente fica inquieto, né, os nossos pensamentos, a gente não para, a gente vem para a igreja com a cabeça acelerada, pensando em tudo que você vai fazer na semana, o que aconteceu, preocupado com o filho, preocupado com conta para pagar, preocupado com coisa para resolver num trabalho, extremamente sobrecarregados, excesso de informação o tempo todo. Então, nós somos uma geração extremamente doente, extremamente perdida, extremamente vazia, extremamente frágil, e os relacionamentos também expressam muito isso. Cada vez mais a gente vê as famílias se deteriorando por conta da falta de Deus, por conta do orgulho, por conta do pecado, e isso é muito triste. E aí a gente chega no verso 2, né? A gente está vendo a parte ruim, enxergando um pouco do nosso próprio coração, e aí a gente chega no 2. E o Evangelho ele tem essa característica, e embora no Antigo Testamento a gente não tenha o Evangelho assim diretamente a palavra, mas nós vamos ver o Evangelho ali o tempo todo nas ações de Deus, com relação à graça, se relacionando conosco. E aí o verso 2 vem esse texto que é interessante, e ele vai dizer pelo contrário, né? Ou seja, diferente de tudo isso, há uma mudança aqui. Fiz calar e sossegar a minha alma, como uma criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, como essa criança é a minha alma para comigo. Acho muito interessante essa expressão, fiz calar e sossegar a minha alma. A gente precisa de silêncio, a gente precisa ouvir mais, a gente precisa refletir mais, a gente precisa pedir a Deus que fale mais conosco, isso acontece através da palavra. Então a gente precisa agir dessa forma, como uma criança desmamada quietando nos braços da mãe. É uma das figuras mais sublimes que nós podemos ver de família no mundo, a figura de um bebezinho no colo da sua mãe. É incrível como se tranquiliza no colo da mãe, como percebe, e aqui um bebê desmamado, inclusive, isso é possível isso se você se tornar como uma criança. Jesus vai usar uma figura semelhante. Se a gente abrir agora lá Mateus capítulo 18, Mateus 18, é interessante ver a maneira como Jesus está falando do reino dos céus. Enquanto muitas vezes está lá os discípulos querendo saber quem ia ser o maior, quem ia ser o mais privilegiado no reino dos céus, quem ia sentar onde, quem ia fazer não sei o quê, aí vem Jesus de uma maneira extremamente profunda e maravilhosa, como só ele seria capaz de fazer, e nos deixa essas pérolas aqui. E ele vai dizendo, capítulo 18 de Mateus diz assim: naquela hora, aproximaram-se de Jesus os discípulos perguntando: quem é porventura o maior no reino dos céus? Olha como é a tendência do nosso coração. A gente sempre está querendo disputar alguma coisa, sempre está querendo estar num lugar privilegiado. É uma miséria o nosso coração sem Deus. A gente sempre está olhando para baixo, ao invés de olhar para o Senhor. E aí Jesus, chamando uma criança, colocou no meio deles e disse: em verdade vos digo, que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como essa criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem receber uma criança tal como esta em meu nome, a mim me recebe. Então aqui é muito massa a resposta de Jesus. Ele usa uma criança para expressar isso. E aqui a ideia é você parecer com uma criança no sentido espiritual, não ser infantil. São coisas absolutamente diferentes. Então Jesus, para responder aos discípulos, chama uma criança, coloca ali no meio e diz: em verdade eu digo, se não se converterdes, se não vos converterdes e não se tornarem como crianças, vocês não poderão entrar
né, de maneira alguma entrarão no reino dos céus. É muito profundo isso. Você vê o que é uma criança. A criança, ela confia totalmente no pai e na mãe. De maneira que se você pedir para ela pular de um lugar alto, ela vai pular sem pensar duas vezes, por confiança no pai, por confiança na mãe. Ela não fica o tempo todo querendo especular. Ela não fica o tempo todo inventando coisas na cabeça, ou criando pensamentos, ou criando isso e aquilo para tentar chegar lá. Não. A criança simplesmente ela acredita, ela vai, simplesmente ela segue, simplesmente ela vai desarmada e se entrega totalmente nos braços do seu pai, nos braços da sua mãe. E a ideia que Cristo está trazendo é que nós devemos ser como elas. Então, para vir a Jesus, você vai ter que deixar todo o lixo do lado de fora. Você vai ter que reconhecer toda a sua miséria, toda a sua incapacidade, toda a sua fragilidade, toda a sua impossibilidade, para que você possa descansar nos braços do Senhor, como uma criança desmamada nos braços da mãe. Quieto, em silêncio, tranquilos, independente do mundo estar desabando ao redor. Mas é uma paz, é uma esperança, é uma alegria que só o Senhor pode proporcionar. Só o Senhor pode dar. Só aqueles que nasceram de novo podem experimentar. Só aqueles que já se entregaram ao Senhor como uma criança podem chegar lá. E para você virar uma criança, você tem que nascer de novo. E Jesus fala isso nas Escrituras. Importa nascer de novo. Tem que nascer de novo. Nascer de novo aqui não tem nada a ver com reencarnação. Nascer de novo aqui é se tornar uma nova criatura. Se arrepender dos seus pecados, crer em Cristo como seu Senhor e Salvador. E você é transformado, você nasce de novo, uma pessoa nova, no sentido que agora você não é mais como era antes, porque agora você parece com Cristo, vive para Cristo, e agora você, como uma criança, se submete ao seu Pai, de uma maneira respeitosa, sabendo que Deus cuida de todas as coisas. Isso nos livra da ansiedade, isso nos livra das outras preocupações, isso nos mostra que o centro da vida tem que ser o próprio Deus, isso tira a gente totalmente do centro da vida, e nos coloca direto nos braços daquele que pode nos sustentar, daquele que nos carrega, daquele que nos fortalece, daquele que nos traz uma paz, assim como uma criança tem nos braços da sua mãe. E aí então ainda queria ler aí, Mateus, no capítulo 11, também tem uns versos muito conhecidos, que o contexto aqui, Jesus está tratando das pessoas que estavam sobrecarregadas por conta da religião falsa do seu tempo. Os fariseus colocavam fardos pesados sobre as pessoas, e aí Jesus traz essa frase que é muito conhecida, já transformou a vida de muita gente, e o princípio vale para todos. E aí então, no verso 28 de Mateus 11, ele diz assim: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Jesus pode falar isso aqui tranquilamente, porque ele é perfeito em tudo. E achareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Vinde a mim os que estão cansados e sobrecarregados. E como a gente se cansa e se sobrecarrega nessa vida, especialmente pelo pecado, especialmente pela religiosidade vazia. E aí Jesus é o único que pode dizer assim: vem a mim, descanse. Vem a mim agora e pegue um jugo mais suave. Vem a mim, porque eu sou manso e humilde. Aprenda de mim e vocês vão achar descanso para a alma de vocês. Descanso no mesmo nível que o salmista trouxe lá para nós, né, no verso 2. Pelo contrário, eu fiz calar e sossegar minha alma. Davi aqui não está querendo aprofundar em nada. Ele só quer estar nos braços do Senhor. Ele só quer estar diante do Senhor que cuida dele, a quem ele pode confiar totalmente, como uma criança desmamada, se aquieta nos braços da sua mãe, como essa criança é a minha alma para comigo. Só Deus pode dar esse tipo de paz. Só Deus pode nos proporcionar essa experiência maravilhosa. Só Deus pode se relacionar conosco e a sua graça infinita sobre nós, porque nós não merecemos. Mas vocês viram que é necessário, né, que vocês sejam como crianças, que vocês se convertam, que você seja transformado, que você perceba o seu próprio pecado. E Davi começa a expressar um pouco disso no verso 1, e você se entregue totalmente ao Senhor. Esqueça suas ideias religiosas, suas preocupações, suas falhas, entregue tudo diante do Senhor, peça perdão a Ele e descanse nos braços do Senhor, como um filho desmamado descansa no braço da mãe. Que figura maravilhosa! E toda vez que olhar para uma mãe, lembre-se que Deus é 1000 vezes mais, vamos dizer, traz 1000 vezes mais paz e sossego do que o colo de qualquer mãe aqui poderia nos proporcionar. Porque Ele traz sossego para a alma,
né, ele traz descanso para a alma, ele traz salvação, ele traz a esperança que nossas mães não podem dar, mas ele pode. Que Deus nos ajude a compreender essas verdades. E aí no verso 3 ele finaliza: espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Começa na experiência com ele, e agora ele compartilha com todos. Na época era o povo de Israel, e hoje essas verdades nós também devemos levar a todos, porque se você encontrou descanso no Senhor dessa forma, você precisa avisar os outros como encontrar esse mesmo descanso, que só é possível por meio do Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, e nos faça entender as suas verdades maravilhosas.